Olá a todos. Hoje vamos falar sobre medidas de posição e dispersão na estatística. Então, vamos começar por medidas de posição. Bom, e o que vem a ser, né, essas medidas de posição? Vão ser valores, né, que vão permitir a gente representar os dados, né, e vão nos dizer a posição da distribuição no eixo dos números reais, né? Então, essas medidas elas permitem a gente fazer comparações com das séries de dados entre si, né? Como? Através do confronto desses valores, né? Elas também são chamadas de medidas de tendência central. Por quê? Porque elas representam os fenômenos pelos seus valores médios, né, em torno dos quais tendem a concentrar-se os dados. Uma das mais conhecidas, né, e mais populares, talvez seja a média, média aritmética, por alguns conhecida, né, ou ponderada, né, mas todas são média, né? Todos se tratam de uma média. Apenas é, maneiras diferentes de calcular a média, né? Para isso, vamos considerar alguns valores, né? Vamos considerar N valores e vamos ver o que acontece. Digamos que esses valores são, por exemplo, x1, x2, x3 até o xn, certo? Esses são os valores da variável x, uma variável x qualquer. Então, a média, nesse caso, ela vai ser o quê? Ela vai ser a soma desses valores dividida pela quantidade de valores. Então, a média vamos representar por x barra, né? X barra sendo o somatório, né, de 1 até n desses xis dividido por n. Né? O que isso quer dizer? É que a gente está pegando x1 mais x2 mais x3 e assim por diante até o xn e estamos dividindo por n, né? Estamos dividindo por n. Uma outra forma também de representar a média é através da letra grega mi, certo? Nesse caso, ela é a média para a população. Então, quando a gente está trabalhando com toda a população, a gente costuma utilizar essa letra grega mi, certo?
Bom, então vamos a um exemplo. Então, vamos considerar as trincas em aço e ferro causada por fadiga de corrosão cáustica estudadas em decorrência de falhas em rebites de caldeiras de aço e em rotores a vapor. Então, aqui estamos com as trincas, né? E essas trincas, elas vão ter um comprimento, né? Os comprimentos, vamos considerar esses comprimentos em micrômetros. Então, em mm, certo? Então, vamos aos dados, né? Imagine que a gente tenha os seguintes valores: x1, 16,1, x2, 9,6. Bom, e aqui temos todos os 21 valores de trincas, né, de comprimentos de trincas. Bom, aqui a gente consegue perceber que a faixa dos 20, né, dos 20 parece ser bem típica, né? Então vamos tentar construir o diagrama de caule e folha e relacionar com a média, nesse caso. Então, na construção do diagrama de caule e folha, a gente tem que definir quem vai ser o caule, né, e as folhas. Então vamos considerar como caule o dígito das dezenas, certo? Dígito das dezenas e como folha vamos considerar o dígito das unidades e das dezenas. Então, folha dígito das unidades e dezenas. Então, como assim? Por exemplo, se a gente pegar o 12,7, né, que é o x5, um seria a folha, né, e o caule, né, e a folha seria o 2 e o 7. Na verdade, não das dezenas, né, dos decimais, que seria decimais. Então, a folha será composta por dois valores, né, dígito das unidades e decimais. Então, vamos construir. Vamos chamar 0H, por exemplo, para aqueles valores que as unidades são maiores ou iguais a 5, certo? Então vamos considerar assim. Então quem faria parte dessa classe, dessa faixa? O 96 e o 89. Não é isso? A gente tem aqui o x18 e a gente tem também o x2. Não temos o 0L, né? Então vamos logo partir para o 1L, né? Então 1L vai ser formado pelo 27
pelo 0,3, pelo 40, 46 e 18, né? Por exemplo, 12,7, 10,3, né? 14, 14,6 e 18 e 11,8, que é o x20, né? Bom, não temos mais valores em que as unidades são maiores ou iguais que 5, então agora menores ou iguais, agora vamos olhar casos que são maiores, né? Maiores ou iguais. Então no 1H vai vir o 61 e o 85, porque o dígito das unidades é maior ou igual a 5, né? Não temos mais, vamos para o 2L. Vai ser formada por 49, 04, 12, 33 e 42. No 2H, a gente vai ter o quê? A gente vai ter o 58 e 53, 71 e 85. Agora vamos para o 3L. No 3L a gente tem o 02 e o 24. No 3H não temos ninguém, mas vamos colocá-lo aqui. No 4L também não temos ninguém. E no 4H temos, né? Temos somente o 50. Então o que, que a gente consegue ver, né, aqui? Que há uma concentração, né, na faixa realmente do 20, né? E a gente tem poucos valores maiores, né, extremos, maiores do que os da faixa do 20. Alguns valores grandes isolados, né, como o 50. Se a gente for calcular a média, né, desses valores, o que, que a gente vai obter? Quando a gente somar todos os valores, vamos obter 444,8 sobre 21, porque são 21 valores. Isso aqui vai nos dar 21,18. E isso é consistente com as informações ilustradas no diagrama de cauda e folha, né? Porque a gente vê que a faixa dos 20 ela é mais típica, né? A faixa dos 20 menores do que 25, né? Menores do que 25. Então, ali no início da faixa dos 20, a gente tem a maior concentração. E veja, a média também deu um valor no início da faixa dos 20, né? 21,18. Então, é um valor consistente, né, com as informações do gráfico. Agora vamos ver uma outra situação em que calcularemos a média, né, das informações. Nesse segundo caso, a gente vai utilizar uma tabela, certo? Para fazer a análise da média. Só lembrando, né, no caso, se a gente tiver com dados não agrupados em classes, né, mas com as frequências, então vamos chamar de FI as frequências dos valores, né? As frequências absolutas dos valores. Então, a nossa média
ela vai ser, vamos chamar de x barra também, né? Já que a gente vai estar tratando do caso de uma amostra, só mudar para mim se for população. Então, daqui até n, se for n valores, e aí a gente multiplica cada valor pela sua frequência, soma tudo e divide pela quantidade de valores. Certo? Isso aqui é para o caso de dados não agrupados em classes. Não agrupados em classes. No caso em que a gente tiver dados agrupados em classes, a gente não vai poder proceder exatamente dessa forma, né? A gente vai ter que fazer algumas alterações porque a gente não vai conhecer os valores, né? Quando eles estiverem nas classes. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar, olhar para o intervalo, né? E o intervalo tem um limite inferior e tem um limite superior, né? Então, se a gente for olhar lá para o intervalo mesmo, né? A gente vai ter um LI até um LS. E claro, a gente vai ter o ponto médio desse intervalo, né? Esse ponto médio vamos chamar de x barra i, né? Relacionado ao intervalo i, né? E como é que a gente calcula esse ponto médio? Bom, esse ponto médio é o limite inferior mais o limite superior sobre 2. Para que a gente quer esse ponto médio da classe? Para podermos calcular a média dos dados em classe, né? E aí vai ser como? A gente não tem os valores, mas agora a gente tem os pontos médios. Então vai ficar da seguinte maneira. Aqui também vai variar no somatório, porque vai depender da quantidade de classes agora. Então, digamos que a gente só tem K classes. Então, o I vai de 1 até K, né? E aí a gente vai multiplicar o X barra I pelas frequências de cada classe, e isso tudo dividido por N, né? Então, essa é a nossa maneira agora de calcular a média, né, para dados agrupados. Então, essa é a pequena diferença. Lembrando que essa é só uma, né, das maneiras de calcular ou de estimar, melhor dizendo, a média para dados agrupados em classe. Vamos agora ao exemplo. Então, digamos que a gente tenha a seguinte distribuição. Aqui vamos ter os valores e embaixo as frequências. Então, 1, 2, 3, 4. Onde o 1 aparece uma vez, o 2 aparece 3 vezes, o 3 aparece 5 vezes e o 4 aparece uma vez. Então, não tem grande problema, né, para determinar a média. A média vai ser o quê? Primeiro de tudo, a gente tem que saber quantos valores a gente vai ter, mas isso é só mais frequência. 1 mais 3 mais 5 mais 1, né, está nos dando n igual a 10. Então a gente tem 10 valores aí. E em cima vamos colocar cada valor vezes a sua frequência. Então vai ficar 1 vezes 1, mais 2 vezes 3, mais 3 vezes 5, mais 4 vezes 1. E isso tudo dividido por 10. Ou seja, a gente vai ter 26 sobre 10, que nos dá 2,6. Então a média nesse caso é 2,6. Certo? E agora vamos para uma situação
em que, vamos chamar essa de situação A, então vamos para uma situação B, em que os dados vão ser agrupados em classes. Então vamos chamar nas classes representando a renda familiar em milhares, né, em milhares de reais, por exemplo, e embaixo o número de famílias, né? Ou seja, isso vai nos dar as frequências, né? Então vamos dizer que renda de 2 a 4, de 4 a 6, de 6 a 8, de 8 a 10 e de 10 a 12. Vamos dizer que nessa primeira classe a gente tem 5 famílias, na segunda classe a gente tem 10 famílias, nesta do meio a gente tem 14, na penúltima temos 8 e na última temos 3. Então aqui a gente tem as frequências, né? Só que lembrando, né, no caso de dados em classe, a gente precisa saber os pontos médios. Então, olha aqui os pontos médios. Obviamente, 2 para o 4, ponto médio aqui é o 3. Né? Aqui é 5, aqui é 7, 9 e 11. São os pontos médios. Né? Então, tá fácil da gente calcular a média, nesse caso. Né? Esse número de famílias também aqui, também são conhecidos, né, esses valores das frequências como pesos. São conhecidos como pesos, porque a gente vai multiplicar pelos, pelos pontos médios, né? Também no caso dos dados não agrupados em classe, aqui essas frequências seriam os pesos, que aí é o que chama de média ponderada, né? Então, nesse caso, a média também é chamada de média ponderada. O x barra vai ser o quê? O x barra. X barra vai ficar 3 vezes 5 mais 5 vezes 10 mais 7 vezes 14 mais 9 vezes 8 mais 11 vezes 3. E isso tudo dividido por a soma dos números totais, né? No caso, 40 valores, né? São 40 famílias. Então, isso daqui, resolvendo em cima, a gente vai obter 268 sobre 40, que vai resultar em um valor para médio de 6,7. Então, isso aqui é 6,7 em milhares de reais. Né? Então, isso aqui corresponde a 6.700, na verdade. Então, o que é que isso nos diz? Né? Que o valor médio, né, a renda média desse grupo de 40 famílias é de 6.700. Né? E veja que a maioria, né, ganha em torno desse valor, né? Ganha menos salários, né? Tem menos renda. E a minoria ganha mais, né? A minoria ganha bem mais nesse caso. E aí a gente tem um outro formato também de calcular a média,
que a gente chama de processo abreviado para encontrar a média. Então vamos ver como é que se dá isso. Então, nesse processo abreviado, a gente vai utilizar a seguinte formulinha, certo? Vamos dizer que o x barra ele vai ser um A mais um somatório de quem? Né? De frequências vezes um D', isso tudo dividido pelo somatório dessas frequências vezes o H. O H é o comprimento da classe, né? Esse D', ele vai ser um valor arbitrário, né? Um valor arbitrário que a gente vai considerar, certo? Onde? Na classe de maior frequência. Então a gente vai olhar para a classe de maior frequência e vamos definir o D' aí, certo? E aí o que a gente vai fazer? Né? Então, por exemplo, vamos considerar nessa classe o D' igual a zero. Então, nas classes anteriores, a gente vai subtraindo 1. Né? Então, nas classes anteriores, em vez de ser D' igual a zero, a gente vai usar nessa multiplicação o subtraindo 1 mesmo. Então, vai ficar o quê? Menos 1, menos 2, menos 3, até menos n. Né? A gente vai subtraindo para cada classe anterior. Ou melhor, né? Colocando na ordem dos números no eixo real, então seria algo desse tipo. Menos n, menos 1, até menos 3, menos 2 e menos 1, se tiver, claro, né? E para as classes posteriores, a gente vai somando 1. Certo? Então vai ficar 1, 2, 3, e assim por diante, né? Até um certo n. Então assim a gente vai fazer para achar os D', né, da multiplicação aqui em cima. E o H a gente sabe que é a amplitude intervalar. Esse A ele vai ser o ponto médio da classe onde D' é zero, certo? Então, ele é o ponto médio. O ponto médio da classe onde D' é zero. Então não tem mais segredo, né? A gente conheceu todos os elementos desta forma de calcular a média. Então vamos para um exemplo. Então, digamos que a gente está conseguindo situação. As classes são as seguintes: de 18 a 20, aqui o H vai ser 2, né? 20 a 22, 22 a 24, 24 a 26, 26 a 28, 28 a 30 e aqui a gente conclui. Agora vamos olhar os pontos médios. Então, obviamente aqui é 19, 21, 23, 25, 27 e 29. São os números ímpares, né? Vamos dizer que as frequências são as seguintes. Aqui é 2, aqui é 4, aqui é 6, aqui é 5
aqui é 3 e aqui é 2. Então, se a gente for fazer o somatório das frequências, a gente vai achar 22 na soma, né? Então, o D' vai ficar da seguinte maneira. Para essa vai ser menos 2, para a classe maior frequência, essa daqui. Então, vai ser 0, menos 1, menos 2, e para frente vai ser 1, 2 e 3, né? E aqui vamos botar logo o F vezes D', né? Cada D'. Então vai ficar menos 4, menos 4 também, e ficar 0 na multiplicação. Vai ficar 5, 6 e 6. Então o somatório aqui, né? A gente já vai ver que vai dar 9, né? Os F vezes os D'. Dá 9. Então, pronto, agora é só aplicar na fórmula, né? Então, x barra vai ser o ponto médio da classe maior frequência, no caso 23, mais 9 sobre 22 vezes 2, né? Ou seja, aproximadamente 23,82. Então, isso é o que tínhamos para falar sobre a média, né? Então, já conhecemos os processos de calcular ou estimar a média. Uma outra medida de posição, né, bem conhecida, é a mediana, né? Então, a gente já falou anteriormente sobre a mediana, vamos só relembrar aqui alguns detalhes. Então, a mediana ela é o valor central, né? É o valor central de um conjunto de dados em ordem, né? E no caso de dados não agrupados, é o termo de ordem n mais 1 sobre 2, né? Então, se por exemplo a gente tiver com 1, 2, 3, a mediana, vamos chamar de MD nesse caso, seria o 2, né? Agora, se a gente tiver com 1, 3, 5 e 7, nesse caso a mediana ia ser quem? Ia ser 4 mais 1 sobre 2, ou seja, 2,5 a posição. Então seria nesse caso o segundo termo mais metade do terceiro termo menos o segundo. Isso na verdade é o quê? É a média, né, entre o segundo e o terceiro termo, né? Ou seja, é 3 mais 5 sobre 2, que vai nos dar 4, né? Então nesse caso a mediana é 4. Já para dados agrupados em classe, né? Então, dados agrupados, a gente vai ter o seguinte: tem uma maneira um pouco diferente de calcular a mediana, né? Que vai ser através de uma expressão, né? E essa expressão ela vai ser caracterizada pelo seguinte: a gente vai ter um LI, esse LI é o limite inferior da classe mediana, né? O que vem a ser essa classe mediana? É a classe onde a gente vai atingir metade dos valores, certo? Então, se por exemplo a gente tem 25 valores, né? Então vamos dizer que n é igual a 25. Então a metade de 25, né, vai nos dar o quê? 12,5. Então, entre 12 e 13, na classe que atingir isso, a gente chama de classe mediana.
Digamos que a gente tem as seguintes classes: de 10 a 20, de 20 a 30, 30 a 40, 40 a 50 e 50 a 60. Então, a classe mediana aqui, né, vai depender das frequências, obviamente, né? Vai depender das frequências. Então, vamos dizer que aqui são 2, 4, 9, 6 e 4. 9, 6 e 4. Então, essa vai ser a classe mediana, né? Porque tem a maior frequência. Essa é a classe mediana, classe MD. Então, pronto, né? O limite inferior é 30, né? Então, colocando na fórmula, a gente vai ficar com o seguinte: a mediana vai ser 30 mais n sobre 2, ou seja, 25 sobre 2, vai nos dar 12,5, menos a soma das frequências anteriores a essa classe, é 2 mais 4, né? Ou seja, 6. A frequência dessa classe é 9, né? A frequência dessa classe é 9. E o comprimento dessa classe é 10, né? Então, resolvendo aqui, a gente vai achar o valor da mediana, né? Então, vai ficar algo do tipo, cima vai ficar 6,5 vezes 10, 65, sobre 9, mais 30, né? Então, a mediana é o resultado dessa operação aí, né? E aí a gente consegue encontrar o valor, que no caso seria 37,2. Uma outra medida de posição bem conhecida é a moda. A moda ela nos diz se os dados forem não agrupados, né, qual o valor que mais se repete. Então, ela pode ser unimodal, o conjunto de dados pode ser unimodal, pode ser bimodal, multimodal, até mesmo a modal, né, sem moda. Então, imagine que a gente tenha a seguinte distribuição de valores. Os valores e as frequências, digamos que a gente tem 243 e esse valor aparece 7 vezes. Temos o 245 que aparece 17 vezes. Temos o 248 aparecendo 23 vezes. 251 com frequência 20 e 307 com frequência 8. Então daqui a gente já sabe que a moda que vamos representar por MO é o 248, né? Porque aparece mais vezes, né? E ela é uma das principais medidas de posição, né? Então nesse caso aqui, quem está com distribuição simples, né, sem agrupamento em classe, é bem fácil de encontrar a moda, né? Já para o caso em que os dados são em classes, né, vamos chamar de exemplo A e exemplo B, a gente tem algumas modificações, né? Então, vamos dizer que a gente está de novo com intervalos de comprimento 10, né, até o 60, por exemplo. E aí vamos ver o que acontece. Vamos dizer que as frequências são 2, 4, 9,
6 e 4. Então, para essa situação, a gente vai ter uma maneira de calcular essa moda. Primeiro de tudo, a gente vai identificar qual é a classe modal, né? Classe de maior frequência, né? E aí a gente vai ter o limite inferior dessa classe modal, obviamente. Se a gente vai identificá-la, nesse caso aqui a classe modal seria de 30 a 40, né? Essa seria a classe modal. Bom, a partir desse valor a gente vai somar com delta 1 mais delta 2 e essa fração multiplicada pela amplitude intervalar da classe modal. Quem é o delta 1? O delta 1 é a diferença, né, entre a frequência dessa classe modal e a frequência da classe anterior a ela. Já o delta 2 é o contrário, é a frequência da classe modal menos a frequência da classe posterior a ela. Então, nesse caso, ia ficar o quê? 30 mais a frequência da classe modal é 9. Vai ficar 9 menos a anterior a ela, que é 4, dividido por 9 menos 4, mais 9 menos 6, né, que é a classe posterior à classe modal. E isso tudo multiplicado por H, que no caso é 10. Isso vai nos dar o quê? 30 mais 9 menos 4, 5 vezes 10, 50. Então em cima vai ficar 50 e embaixo vai ficar 5 mais 3, ou seja, 50 sobre 8. Então é 50 sobre 8 mais 30. Né? Então, resolvendo aqui, a gente vai ter um valor para moda. Né? Então, um valor próximo de 36, né? Aproximadamente 36. Então, é esse caso que a moda seria dessa forma, né? Como calculá-la. Tem alguns outros procedimentos para calcular, como a moda de Pearson. Né? Na moda de Pearson, a gente tem uma certa aproximação, né? Porque foi verificado que a moda ela é aproximadamente, né, 3 vezes a mediana menos 2 vezes a média. Né? Então, você tem já uma boa estimativa para a moda aí, né? Se você conhecer a mediana e a média, você consegue achar a, a moda. Né? E temos também através do histograma, né? Que a gente chama de moda de Xuber. Né? Então a gente consegue representar a moda através do uso do histograma. Que a moda de Xuber é essa daqui. Né? Essa daqui que a gente utilizou. E a gente consegue ilustrar, assim como a mediana, a gente consegue ilustrar a moda no, no histograma. Né? Então, representação no histograma. Como? Né? Bom, imagine que a gente tenha um histograma qualquer. Então, vamos desenhar aqui um histograma qualquer. Aqui são as classes.
Podemos utilizar até esse do exemplo anterior, né, do exemplo B. E aqui são as frequências. Então vamos dizer que aqui a gente tem 10. Então aqui a gente vai ter 5. Aqui vamos ter 1, 2, 3, 4 e assim por diante, né? 6, 7, 8 e 9. Vamos desenhar as classes agora, né? Então de 10 a 20 vai ter a altura 2, né? Vai ser uma coisa desse jeito. De 20 a 30 vai ter a altura 4. De 20 a 30 vai ter a altura 4. De 30 a 40 tem a altura 9. Olha, mais ou menos aqui. De 40 a 50 com altura 6. E de 50 a 60 com altura 4 também. Então, obviamente, a gente já consegue identificar qual é a classe de maior frequência. O que a gente vai fazer? A gente vai pegar o canto, né, direito superior do retângulo anterior ao retângulo que representa a classe modal e ligar ao canto superior direito da classe modal. Então vamos fazer isso aqui. E mesma coisa com o retângulo da próxima classe. Então vamos fazer isso. E agora a gente vê, né, onde é que vai estar a interseção no eixo X. Vai dar algo mais ou menos aqui. Então esse daqui é o valor que vai representar a moda, né? É um valor entre 30 e 40, mais próximo do 40 do que do 30, né? Então é algo condizente com o valor que a gente achou ali de aproximadamente 36, né? Então, realmente está de acordo com o que encontramos. Então essas são as principais medidas de posição, né, que a gente conhece. Bom, a outra média menos conhecida é a média parada. A média e a mediana, elas são valores que são influenciados por valores fora da faixa, né, de forma bem diferente, né? Enquanto a média ela não deixa nada de fora, né, nada desprezado, na mediana ela tenta desprezar o máximo possível das extremidades, né, porque você retira todos os valores possíveis em cada extremidade sem eliminar nada, né, deixando apenas um ou dois valores centrais. E aí você obtém a média do que restou. Então, para fazer uma comparação, a média envolve desprezar 0% de cada extremidade da amostra, enquanto a mediana, o máximo possível é desprezado de cada extremidade. Já a média parada, ela é algo intermediário entre a média e a mediana, né? Então, por exemplo, uma média parada de 10%. O que vem a ser isso, né? Uma média parada de 10%.
a média parada de 10%, você vai retirar 10% das extremidades, né? Então, XTR10, vamos representar assim. Significa o quê? Que a gente vai retirar 10% da extremidade, inferior e superior, da amostra ou da população, e calcular a média do restante. Então, nesse caso aqui que a gente tem 20 valores, né? 10% de 20 seria 2. Então a gente vai tirar os dois valores menores e vamos tirar também os dois valores maiores. Então, a partir de retirar esses dois menores de dois maiores, aí a gente calcula a média. A média a parada, que a gente chama. Nesse caso, a média parada vai ser 979,1. Já a média normal, né, como a gente conhece, ela é da 965, né, então um pouco abaixo. E a mediana vai dar 1009,5. Então, são valores bem distantes entre si, né? A principal vantagem dessa média, né, é porque você pode retirar as observações extremas, né? O que deixa a estimativa da tendência central com uma qualidade bem melhor, né? E agora a gente vai ver algumas medidas de dispersão, né? Que servem para analisar o quanto os dados estão distantes da média, né? Então, o quanto os dados estão distantes da média. Então, essas medidas de dispersão, a gente tem algumas mais gerais e algumas que consideram melhor os dados, né, a diferença entre os dados. Então, por exemplo, uma das mais conhecidas é a amplitude total. A amplitude total é uma medida de dispersão, só que ela não considera os valores centrais, né? Então, a amplitude total, chamar de A, que é o x máximo menos o x mínimo, né? Menos o menor valor do conjunto de dados. Então, se a gente tiver um conjunto de dados do tipo 19, 21, 20, 18 e 22 e outro, né, do tipo 5, 35, 17, 3 e 40, né? A gente vai ter o que? Nesse primeiro caso, a amplitude total ela vai ser 4, né? 22 menos 18. Já no segundo caso, a amplitude total vai ser 40 menos 3, né? Ou seja, 37. Então, o que nos dá uma ideia de que os componentes do grupo A não são mais homogêneos do que os do grupo B. Então, a utilização da amplitude total é muito limitada, né? Porque a gente só conhece os valores extremos, né? A gente só precisa utilizar os valores extremos. Né? E a gente não vê a variação, né? Dentro da série, né? Então, na verdade, os elementos do grupo A eles são mais próximos entre si, né? Não tem tanta discrepância quanto os dados da série B, né? Aqui você tem uma variação bem maior.
Bom, e claro, a gente tem outras formas de calcular as medidas de dispersão, né? A gente tem também o desvio médio, né? Desvio médio são a soma das diferenças entre a média e a, os valores, né? E os valores que a gente tem. Quando a gente somar todos os desvios, né? Quando a gente pegar todos os valores menos a média e somar, isso sempre vai dar zero, certo? Por quê, né? Porque se você dividir por n, por exemplo, isso daqui, variando em i, né? A gente vai ter o quê? Isso aqui dá para a gente quebrar na diferença, né? Então, vai ficar um termo somatório de x sobre n menos o somatório do x barra sobre n. Só que x barra aqui está uma constante. Essa primeira fração vai nos dar, na verdade, a média. E essa segunda aqui é n vezes a média. Então vai ficar n vezes x barra. Sobre quem? Sobre n. Então cortando n com n, vai ficar o quê? X barra menos x barra, que é zero. Ou seja, a soma dos desvios em relação à média é zero. Então eles não podem ser utilizados para medir dispersão nenhuma, porque sempre vai dar zero, independentemente do valor. Então, a gente precisa de algo que desconsidere os sinais, né? E aí a gente vai chegar nos desvios, né, em módulo, né? Que aí vai definir o que é o desvio médio absoluto, né? Então, o que é o desvio médio absoluto? É você somar os desvios, só que em módulo. Então, você vai ter o seguinte: desvio médio absoluto. No caso de dados não agrupados, esse desvio médio absoluto é você somar em módulo, né, os x's menos a média dividido por n. Mesma coisa aqui dos desvios, só que vou considerar em módulo. E no caso de dados agrupados em classes, a gente vai considerar também a soma, só que quem vão ser os XJs nesse caso? Vão ser os pontos médios, né? Vão ser os pontos médios das classes, menos a média total, vezes a frequência de cada classe, dividido por n, né? Isso aqui para dados agrupados. A primeira forma é para dados não agrupados em classe. E a gente tem também outras maneiras, né, de calcular, outras formas de obter a dispersão, é conhecido como variância, né? A variância, a diferença é porque ela vai elevar ao quadrado nessas diferenças. A variância a gente representa pelo símbolo esse sigma elevado a 2, né? No caso de população, né? No caso de população, que vão ser os valores menos a média ao quadrado sobre n, né? Ou, né, no caso de dados agrupados, os pontos médios menos a média ao quadrado vezes a frequência das classes sobre n. Vamos representar pelo n maiúsculo aqui, para esse n representar o tamanho da população. Porque aqui a gente está calculando a variância da população. E quando for a variância de uma amostra? Né? Quando for da amostra? Bom, aí a gente vai representar ou por var ou por outra letra que a gente quiser, né? Essa variância, né?
ou S2, por exemplo. E aí vai ser o quê? Também um somatório dos xis menos x barra ao quadrado. Então aqui também não vai ser o x barra, né? Vai ser o mi, porque a população é mi. E aqui também. Mas aqui é x barra. E eu divido pelo tamanho da amostra menos 1. Então essa é a diferença da variância da população para a variância da amostra, né? Eu divido por menos 1 e não por n, não pelo tamanho da amostra em si. E aqui, mesma coisa, né? Os pontos médios da classe que a gente está considerando, também dividido por n menos 1. Então essa é a forma de calcular a variância, que é outra medida de dispersão. E aí, claro, aqui o valor vai dar na unidade ao quadrado, né? Então, se você tem, digamos, que a sua variável é em reais, a variância vai dar um valor em reais ao quadrado. Se você quiser voltar para a variável original, né, para a unidade da variável, você tira a raiz dessa variância, né, que é o que a gente chama de desvio padrão. Então, desvio padrão, a gente considera a raiz da variância. Ou seja, a gente usa o sigma e é a raiz quadrada do valor do sigma ao quadrado, né? Ou só S, né? Para representar que você vai tirar a raiz quadrada do valor da variância amostral. Então, são as mesmas formas da variância, só que você passa uma raiz em tudo, né? No valor da variância. Quando o conjunto de dados ele tem distribuição normal, né, ou seja, não tem muitos valores discrepantes, o desvio padrão ele é geralmente o melhor indicador dessa variabilidade, né? Mas quando você tem grandes valores discrepantes, é melhor você utilizar o desvio absoluto, né, o desvio médio absoluto para essas situações. Bom, e já que a gente já conhece o desvio padrão, né? Então, por exemplo, desvio padrão para a amostra, a gente tem também o coeficiente de variação. O coeficiente de variação, ele é também uma medida de dispersão com algumas diferenças, né? Então, quais são elas? Como é que ele é calculado, né? Ele é o desvio padrão dividido pela média, ele é dado em porcentagem. Então, multiplicamos esse valor por 100, né? E qual é a utilidade dele? É porque ele vai lhe dizer como é que está a variação dentro do próprio conjunto de dados, né? Então, imagine que você tem um conjunto de dados formado por 1, 2, 3, um outro formado por 101, 102 e 103, e um terceiro conjunto formado por 1001, 1002 e 1003, né? Se a gente for calcular o desvio padrão, né, desses conjuntos, a gente vai obter em todos eles, o valor de 1. Então isso está nos dizendo o quê? Que eles têm a mesma variabilidade absoluta. Mas a gente consegue perceber que uma variação de uma unidade no conjunto X, ela faz bem mais diferença do que, por exemplo, no conjunto Z, né, que os valores são bem maiores. Então, de maneira relativa, a variação no conjunto X é maior do que no conjunto Z. E, de fato, se a gente for calcular o coeficiente de variação no conjunto X, a gente vai ter o quê? 50%. No conjunto Y, a gente vai ter 1%.
E no conjunto Z, a gente vai ter 0,1%, né? Então, como já era de se esperar, o conjunto X tem maior variabilidade em relação aos demais. Bom, e para concluir essa parte de dispersão, a gente tem também os scores padronizados. Né? Os scores padronizados, a gente vai representar por ZI, esses scores. O que eles vêm a ser? Eles olham a variação dos valores em relação à média dentro do conjunto também, só que dividido pelo desvio padrão. Né? Então, quando você só tem um único conjunto de dados, né, o desvio padrão ele pode ser interpretado como uma unidade natural de dispersão de dados, né? E aí você utiliza essa interpretação para construir o score padronizado, né, de grande utilização, inclusive. E aí como é que são esses scores padronizados? Eles são os valores menos a média dividido pelo desvio padrão. Ou seja, em cima a gente tem o afastamento dos valores, né, do valor x em relação à média. E aí quando você divide por S, você meio que está padronizando, né, essa forma de calcular a dispersão. Então você toma S como unidade ou como padrão de medida, né, a partir desse, dessa divisão. Né? Então, por exemplo, se a gente tem dois grupos, né, um grupo A e um grupo B, em que, por exemplo, o peso médio do grupo A é de 66,5 kg e o desvio padrão, né, é de 6,38 kg. Já no grupo B, o peso médio é de 72,9 kg, o desvio padrão é de 7,75 kg. Então, se a gente for ver, né, a, olhando para os grupos, né, se há, digamos, duas pessoas que pesam respectivamente nesses grupos 81,2 e 88 quilos, então o que a gente pode ver? Né? Digamos que tenha duas pessoas com o seguinte peso: 81,2 e 88. Então a gente vai ter o seguinte, né? O ZI em A vai ser 81,2 menos a média 66,5, 6,38. Aqui isso vai nos dar 2,3. Já o score em B vai ficar 88 menos 72,9 por 7,75. Isso vai nos dar 1,95. Né? Então, o que a gente pode concluir é que a pessoa de A ela revela em maior excesso relativo de peso, né? Então, você tem relativamente uma diferença maior, né? Está mais distante da média. Enquanto a outra, no grupo B, mesmo pesando mais do que a do grupo A, ela não tem uma diferença tão grande assim, né? Bom, então assim a gente conclui nosso estudo sobre medidas de dispersão.